Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos estar finalizando assim o estudo de Apocalipse de Jesus Cristo, onde nós tivemos 4 séries, de estudos. Falamos da tribulação, da grande tribulação, falamos quem é o anticristo, falamos as 3 posições do arrebatamento. Uns acreditam que não passará pela grande tribulação, que vai vir sobre o mundo todo. Outros acreditam que na metade dos 3 anos e meio é arrebatado, e depois outros acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, e assim no final Cristo vem e arrebata a igreja, e ali ela não vai para o céu, mas ela retorna à terra. Irmãos, esse estudo, na verdade, é mais para aguçar assim os pensamentos dos irmãos em relação a esse estudo de escatologia, estudo dos fins dos tempos. Claro que o que eu estou dando aqui eu chamaria de básico dos básicos, porque é um assunto bem aprofundado mesmo, levaria mais tempo e com certeza ele seria melhor se fosse presencial, porque ali você poderia tirar suas dúvidas e ali você também poderia fazer suas perguntas, por que tais linhas pensam de tal maneira. Mas a finalidade agora é encerrar esse estudo e depois assim espero que desperte em você o interesse e aí você vai tirando as conclusões. Eu estou passando aquilo que eu acredito é o que está mais próximo da Bíblia. E aí eu gosto assim de estudar e defender aquilo que eu acredito que é dessa forma, olhando para alguns versículos. Então eu olhando para mim se torna claro, porque eu já tenho estudado bastante sobre esse assunto. Tem outros também estudiosos, que olham e não acreditam que está claro. O que está claro é a outra maneira dele pensar. Mas, então vou estar passando aqui uma posição que eu acho, e depois o irmão vai estudando mais a fundo e procura fazer comparações na Bíblia. Uma das comparações que eu acho interessante, que nós devemos sempre observar, e se nós não fizermos essa distinção, certamente você não vai chegar num propósito ou num conhecimento. Talvez você creia que chegue, mas eu acredito que não. Na Bíblia, Deus faz uma distinção de povos, sobre o Israel e o outro povo, que seria nós agora, a igreja. Não assim falo em relação à salvação. A salvação é para todos. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Todos que se arrependerem e crê no Filho de Deus é salvo. Quem disse isso foi o próprio Jesus. E eu acredito que nenhum estudioso, pessoa que procura estudar a Bíblia, diria isso ao contrário. O que simplesmente alguns estudiosos, e no caso eu procuro estudar, eu vejo que essa é a diferença, que Israel é um povo, Deus está tratando com eles, e vai tratar ainda. E a igreja é outro. Então Deus tem planos assim em relação ao futuro diferente para esses. Então veja bem, não falei de diferente de salvação, tá? Salvação é aquilo que a pessoa se arrepender e crer é salvo. Mas a gente vê que os judeus sempre foram duros nisso, Então Jesus veio, eles mataram o Senhor Jesus Cristo e não receberam como Salvador, porque não acreditando ele que ele seria o Messias enviado. Acreditava que ele era um profeta simples, um profeta bem comum, mas não o Messias enviado por Deus. Por isso que o mataram. Eu gostaria de estar lendo aqui e a gente fazer essa comparação. Por quê? Porque na volta de Jesus Cristo, eu acredito que ele vem para as pessoas, para buscar aqueles que creem nele, mas também principalmente para Israel. Tá bom? Ele vai salvar um povo que vai passar pela grande tribulação,
Eu acredito, como eu disse para os irmãos, não acredito que é a igreja. Ali são outras pessoas que vão se converter, judeu e pessoas vivendo naquele lado do Oriente, que não é judeu, vão se converter e vai chegar assim ao conhecimento. Então vão muitas pessoas, são milhares. Então é uma multidão que vem da grande tribulação. Por isso que eu disse para os irmãos, agora não tem como discutir isso porque você não está presencial, né? Então é te mostrar versículos bíblicos porque eu acredito nisso. Mas vamos lá. Será que Deus tem um propósito para Israel ou Deus esqueceu, como alguns pregam, né? Alguns estudiosos pregam que Deus já não se volta mais para Israel. Agora Deus cuida de um povo, independente se ele é judeu ou não, cuida desse povo para salvação. Eu não acredito nisso porque eu vou estar lendo aqui um versículo para os irmãos, para que os irmãos possam entender. E esse versículo ele está direcionado para o futuro. Então, no tempo que o próprio Senhor Jesus Cristo pregou e falou, estava comentando ali para os discípulos, aquilo não tinha acontecido. Então, se não aconteceu, era para acontecer num tempo futuro. E depois que passaram 20, 30 anos, depois que Jesus morreu, isso também não aconteceu. E depois daqui para cá, se você, de lá para cá, e você seguir a história, você vê que nenhum evento desse aconteceu. Bom, vamos lá. Quando você vai lá em Lucas, capítulo 21 e versículo 29, Jesus diz assim, ele lhes contou esta parábola. Então, Jesus contou a parábola, porque os discípulos perguntaram, né, para Jesus, quando isso ia acontecer? Aí tem aquilo que o templo ia ser derrubado, as pessoas irão ser perseguidas, ia haver terremotos, fomes, né? É o mesmo que encontra lá em Mateus. Só que Lucas é interessante que ele vai dando algo mais detalhado, né? Então, em Lucas capítulo 21, versículo 29, ele diz assim, ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores, né? Jesus falando. Agora o versículo 30. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Agora ele continua no 31. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Então eu acredito que vai haver um reino milenar de Cristo, né? Ou seja, que vai durar 1000 anos. Então Jesus aqui está falando assim que o reino de Deus está próximo. Então ele está falando desse reino milenar, porque ele vai vir, vai lançar o falso profeta, né, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, né, para que não engane mais as nações, e vai batalhar, né, com outras nações que está ali no Vale de Josafá, que eles vão se congregar ali, né? Deus vai trazer todas essas nações ali, aí Deus vai castigar essas nações, aí Deus sai em defesa de Israel. Então, a figueira aqui é um símbolo de Israel. A figueira é uma árvore, né? Uma planta que dá seu fruto, o figo, e então era muito consumida, desde a época do Egito, e talvez, né, tem alguns estudiosos que era até bem antes, né? Eu acredito que é bem antes, porque no Jardim do Éden provavelmente já existia o figo. Então mostra que é uma planta milenar, né? Então ela é bem grandiosa, bonita, esplendorosa, né? Então ela dá seus frutos. E era isso que Deus gostaria de encontrar em Israel, que ela desse frutos carnudos, né? Então o figo ele proporciona isso. Então o que acontece? Israel não deu esse fruto. Então só nos finais dos tempos, agora no futuro, que Israel passa a dar esse fruto, né? Então é um remanescente que Deus está prestes assim a salvar. Então eles estão voltando de vários países, como do Brasil, né, da China também, dos lados ali da África, da França, Argentina, onde os judeus foram espalhados. Então eles estão retornando e é interessante observarmos isso. Então Jesus comparou isso com uma figueira, então como uma grande árvore que começa a dar suas folhas, começa a dar os seus frutos, né? Então isso é o judeu voltando
para que ele está voltando? Para Jesus o salvá-lo. Então eles vão passar a crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então por isso essa vinda também de Jesus Cristo, para salvar esse povo de Israel e salvar aqueles que passarão pela grande tribulação. Então haverá salvação também para esses. Então Deus, por mais que Ele salva todas as pessoas, nós sabemos disso, Ele tem esse plano também especial para com Israel. E Ele vai salvar, sim, Israel. E é interessante nós observarmos, irmãos, que Deus sempre teve esse plano, desde antigamente. Não que Israel seja melhor que outras pessoas ou outras nações, mas Deus simpatizou, amou esse povo, como ama a todos também, e tem um carinho por eles. Então Deus vai defendê-los. Então Deus iniciou ali, né, e usou Israel como se fosse uma missão, né, missionária para pregar, né? Claro, né, que não eles, porque eles não criam em Jesus. Mas a partir de quando você vê lá em Atos capítulo 1 em diante, né, você vê ali que muitos judeus se converteram, né? Então foram judeus messiânicos. Então eles passaram a pregar, assim, aquele que o Messias veio pregar, que se arrependesse dos pecados e aceitasse Deus como o único e suficiente Salvador. Então, para essa linha, quando aceita a salvação, não tem barreiras, tá? Não tem povos. Então, Deus reúne todos na salvação. Então, se torna uma grande família de Deus, né? Então, isso é interessante nós observarmos. E tem também a igreja de Deus, que Deus trabalha. Então Deus queria trabalhar com Israel, mas como Israel não aceitou o Messias, rejeitou Deus e voltou para os gentios, onde que nós somos incluídos como gentios também. E todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, faz assim o papel que era para Israel fazer, iluminar o mundo com a palavra de Jesus Cristo. Então Deus tem um trabalho específico para esse povo. Então um dos sinais da volta de Jesus Cristo, para Jesus voltar também, está ali em Israel. Israel, ponto, é o relógio, né, de partida para que Jesus volte, para cumprir, né? Então isso é interessante nós notarmos isso daí. Israel é muito simbolizado como figueira, né? Então, como eu já falei para os irmãos, uma das provas que a gente coloca que Israel é figueira, você começa a fazer comparações. Você vai lá em Lucas capítulo 13, olha para que Jesus está direcionando. Então ele começa assim, ó, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes, né, contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles, né? Então Pilatos era um homem bem tenebroso, né, terrível. Então você vê que ele fazia, ele misturava os sacrifícios dele que ele fazia com sangue de Galileu, né, com pessoas que pertenciam ali a Israel. Então ele era um homem muito mau. Então eles sempre associam isso, que Deus estava vindo com juízo. Por quê? Porque o Galileu era mau, o samaritano, né? Então o judeu, os ortodoxos, eles tinham muito isso em mente. E Jesus veio para quebrar isso, né? A gente vê no capítulo 2 de Lucas, capítulo 13, versículo 2 em diante, diz assim, Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Então eles achavam assim que todos que viviam na região da Galileia ali, eles eram pecadores, né? Pecadores, nós sabemos que todos nós somos pecadores. Então, todos necessitam de Jesus como Senhor e Salvador. E claro que a Bíblia trata isso, vai ser um julgamento final, sempre tem aquele pecado que Deus vai julgar. Deus não é injusto, tá? Então, vamos supor, há um inferno que todos que não aceitam Jesus vai para lá, independente do grau que você fez, se você foi um assassino ou não. Se você foi uma pessoa só que você achava que você era boa, mas rejeitou Jesus Cristo, você também vai para esse local chamado Lago de Fogo, o inferno, né? A pessoa vai para lá. Só que na hora do julgamento, Deus não vai ser injusto, entendeu? Deus não vai ser injusto, porque todos os pecados não são iguais. É só você comparar na Bíblia. Pecado é pecado para Deus. Deus vai condenar, isso é óbvio, isso é claro. Só que a gente tem que entender, né?
Por isso que na Bíblia, você vai no Apocalipse, né, Apocalipse, há livros, foi aberto livro e outros livros, né? Então ali está a consciência, a moral, né, do pensamento das pessoas. Então, no que foi depositado, como ela tem agido, né? Então isso isso cabe a um outro estudo e aí isso tem base para isso, tá? Em relação à condenação, não, você vai ser condenado. É a mesma coisa, eu vou pegar um exemplo. Se uma pessoa, ela vai presa porque ela roubou uma lata de sardinha, né? Vou colocar assim um básico dos básicos. E ela, de repente, vai presa. Infelizmente, no nosso país, isso acontece, viu? Eu já vi muitos casos na televisão de isso acontecer. E aí, no mesmo presídio, tem uma pessoa que está lá, ele era um assassino, ele matou quase 50 pessoas, ou menos, ou 3, ou 4, ou 5, mas assassino. Ele matou uma pessoa, e o outro roubou no supermercado uma lata de sardinha. Então eles estão no mesmo local, só que eles são julgados diferentemente, de maneiras diferentes. Então Deus ele vai agir da mesma forma. Em relação a isso, Deus não é injusto. Então Jesus, por isso que Jesus estava comparando aqui, ó, no capítulo 2. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido isso dessa maneira? Então eu creio que de repente ele não era mais pecadores que os outros, né? Ó. E eu lhes digo que não. O próprio Jesus está falando aqui, ó. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus estava confrontando os fariseus, dizendo assim, ó, vocês são pecadores, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês negam, vocês não aceitam, e vocês se acham melhores que as pessoas, que os galileus, ou até mesmo com os samaritanos, ou outros povos, né, que não são aqui de Jerusalém. Então Jesus fala, vocês são mais pecadores, porque Deus sempre tratou com vocês, sempre mandou profetas, sempre orientou vocês. Vocês que não recebem, vocês que não querem dar ouvidos, né? Mas aí, continuando, ó, no versículo 3 do capítulo 13 de Lucas. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependeres, todos vocês perecerão. Ao 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, aquilo ali foi uma consequência, acontece, né? Às vezes se você está debaixo de um prédio, você é um cristão, você procura andar numa santidade, você está debaixo de um prédio, você parou ali que a construção está em ruína, aquilo desaba e você morre, então quer dizer assim, Deus permitiu porque ele era um pecador, ele vivia em pecados. Não, você pega o exemplo de Jó. Então, isso que Jesus está querendo dizer, né? Então, isso que a gente tem que se atentar. Jesus sabia que aquelas pessoas precisam de arrependimento e aceitá-lo como Salvador. Jesus sabe também que nós, hoje em dia, nós somos propício, assim, propenso mais para o lado pecaminoso, né? Então Deus ele está sempre nos alertando e orientando para viver assim em santidade. Mas ele quis fazer uma comparação aqui que o judeu ali se sentiu santo, o perfeito, né? Que eles não tinham nenhum pecado. Mas muito pelo contrário, ele está dizendo, mostrando para eles que eles eram piores. Por quê? Porque eles não queriam receber o Senhor Jesus como o Messias, como o Salvador. Então, por isso que é implantado o juízo para esse povo. Por isso que Deus tem chamado. Por isso que eu acredito que a igreja não passa pela tribulação. É eles que vão passar pela tribulação. São as pessoas duras de coração. Então, Israel vai ser ali pessoas que elas vão sofrer, vai passar por isso. Aí tem aquele remanescente que vai aceitar por último Jesus Cristo quando tudo já tiver um palco já organizado para o anticristo. Esses, mesmo recebendo o Messias como Salvador, passará pela grande tribulação. Então, aí continuando, ó, o versículo 5 de Lucas capítulo 13. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, ou seja, morrerão, né? Seja, morrerá eternamente. O versículo 6 agora.
então contou essa parábola. Então Jesus ele tinha muito disso. Ele falava assim, bom, eu estou tentando falar a verdade, eles não entendem, então eu vou contar em parábola. Então, em parábola, possivelmente eles vão entender, mas vai ser em parábola. Lembra quando Jesus faz uma comparação, né, para os discípulos? Os discípulos falam assim, mas Senhor, agora o Senhor não fala mais em parábola com a gente. Aí o Senhor fala, para vocês não precisa, porque vocês já conhecem, já têm um entendimento e conhecem ao Pai. Mas para aqueles que rejeitam, Jesus conta em parábola. Se você não for um bom pensador, você vai ficar, como se diz na linguagem hoje, boiando. Aí Jesus anunciou no 6, então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Então esse homem é Jesus, né? É Deus, é o Senhor Deus. Então ele vem, ele veio até Israel e olhou ali, né? Que seria Israel representando a figueira. Falou assim, olha, não encontro fruto nenhum. Lembra quando Jesus disse assim, ó, pois produzir frutos dignos de arrependimento, né? Então, o judeu, né, ele era muito disso, então ele não produzia, principalmente os fariseus mais religiosos, né, os que diziam estudar tanto a palavra de Deus, mas não dava ouvido no que o Messias estava falando. Então, esse grupo aqui, ortodoxo, aqueles bem religiosos mesmo, bem voltados assim ao Pentateuco, ao estudo do Antigo Testamento. Então, Jesus, né, estaria falando para eles, falando assim, olha, vocês não estão enxergando isso, vocês se dizem tão estudiosos, que lê a Bíblia, que busca, mas vocês não sabem de nada, vocês não meditam na palavra de Deus, né? Estava profetizado que eu viria, vocês nem deram importância, então para vocês vai ser uma parábola. Então ele começou a contar em parábola. Então aqui quando você compara lá em Lucas capítulo 21, que eu li para os irmãos, aqui lá se referia à figueira, ó, quando a figueira começar a dar seus ramos. Então ali já é um Israel que está voltando, vai ser um remanescente que vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse remanescente, né, é o que a gente vê ali, né? Quando a gente vai depois para Apocalipse, que fala dos 144 mil, e ali vão se converter, né? Mas o que Jesus está falando é o seguinte aqui, que Israel voltaria, em 1948 se tornaria uma nação. Então, mais ou menos de 1888, não dá para ter uma data bem clara, específica, né? Mas já tinha uns ramos ali, sabe? Um toco de árvore ali. E desse toco eles começa a florir, porque os outros começaram a perceber e voltassem para Israel. Então Israel tem muito disso, eles procuram se unir. Então eles passam sendo assim uma nova nação de novo. E a partir de 1948 a ONU assim estabelece ali que Israel passa a ter assim uma nação, reconhece esse povo. E é tão interessante, irmãos, que desde antigamente a gente pega isso daí, a gente vê que Israel continua ali, Deus trabalhando, né? Exemplo, você não vem mais falar dos filisteus, dos cananeus, né? Então são povos que passaram. E Israel continua. Porque é Deus trabalhando assim com Israel. Bom, para fazer uma outra comparação aqui, que Deus está voltando também para Israel, e principalmente para esse povo, né? Como eu falei, a salvação vai ser para todos que estiverem naquele dia, mas especificamente para Israel, né? Então, Joel, capítulo 3, esse capítulo e versículo aqui já diz tudo, não precisaria nem de ir para outros, né? Mas tem outros, isso que é importante na Bíblia, tem milhares para provar, né? Que Deus está fazendo isso. Você vai para Joel, capítulo 3, diz assim, o título, o julgamento das nações. Por que Deus vai julgar as nações? Só por causa dos seus pecados? Sim, também. Mas Deus vai dizer aqui por que vai julgar. Isso que eu estou dizendo. Deus, ele vai tratar todos, Deus, ele sabe julgar, né? Os pecados das pessoas no mundo todo, porque o pecado entrou no mundo. Mas aqui está se tratando de uma guerra, né? De uma afronta contra Deus, né? Então isso que a gente tem que saber dividir e olhar na Bíblia, né? Então, em Joel capítulo 3 diz assim, ó, sim, naqueles dias e naquele tempo, né? Que dia? Naquele tempo, né? Então, quando você vai para um grego original, você busca informação, é algo para o futuro, porque se você pegar da história para cá, você não vai ver isso. Você pode ver alguns pontos de guerra, mas não é o que está narrado aqui, porque isso não aconteceu. Porque diz assim,
Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém. Então está falando para um povo, Judá e Jerusalém. No capítulo 2 em diante diz assim, reunirei todos os povos, agora ele está falando, ó, todos os povos, todas as nações, né? Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Jeosafá. Então ali vai ter uma briga. Deus fala, vocês querem destruir Israel, então vocês compraram briga comigo. Então por isso, irmãos, que eu falo assim, quando ore para Israel, né, não seja como tem muitos cristãos que é contra Israel, porque você está indo contra Deus. Então esse versículo vai fazer você pensar se um dia você pensou isso, né? Se você não pensou, amém. Né? Então, olha o texto aqui, ó. Capítulo 2 em diante. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança. Quem é a herança de Deus? Ele diz aqui, o próprio Deus está dizendo através do profeta Joel. Israel, o meu povo. Então olha que interessante. Pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Os povos fizeram isso, repartiram, então você vê que a ONU, os outros países, eles querem mandar, né? Eles querem mandar, ó, Israel não tem direito até a Palestina ali. A Palestina pertence a Israel, tem um território ali que pertence a Israel, sim, é de Israel. Ah, irmão, mas isso não é justo. Vai discutir com Deus então, porque Deus não mandou dar aquela terra para os palestinos. Foi Israel que na época fez um tratado lá e deu. Toda essa terra pertence a Deus, ele deu para Israel. Então Deus sempre teve um plano ali. Os palestinos tinham parte dele lá? Tinha, mas naquela localidade ali onde que, entre Jerusalém, perto ali onde que é Canaã, antiga Canaã, não, isso não poderia pertencer aos povos, mas sim a Jerusalém. Então diz assim, ó, e repartiram entre si a minha terra. Deus fala, na minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo, né? Que povo? Israel. E deram meninos à troca de prostitutas. Venderam meninos por vinho para se embriagar. Então eles faziam de Israel uma zombaria mesmo. Né? Eles falaram, esse é povo de Deus, cadê o Deus dele que vem proteger? Aí no 4, ó, o que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom? Então, quer dizer, arrumou uma briga contra Deus. Vocês mexeram no meu povo, na menina dos meus olhos. O que vocês têm contra mim? Vocês estão mexendo com eles, estão mexendo comigo. Então ele diz assim, ó, o que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistina? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhe fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito. Então, quando Israel foi espalhado, irmãos, naquela parte lá, os árabes, né, ali, daquelas regiões que pertencem à Palestina, para aqueles lados ali, do Oriente, aqueles povos do Irã, então eles começaram a expulsar Israel, vender Israel como se fosse escravo, expulsar eles daquela região. Aí joga para outros países, os outros países vão fazendo o que quer também com esse povo, né? E graças ao Senhor, eles, em cada local que eles têm sido muito prósperos, tá? E foi isso também que Deus tem falado para Abraão. Faria desse povo um povo próspero. Então é raro você ver um judeu pobre, é muito difícil mesmo. A maioria são bem, isso foi uma promessa de Deus e ele assim cumpriu, tá? Ele está cumprindo. Aí Deus diz mais aqui, os 5. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos, e os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Então eles mandaram Israel para longe mesmo da sua terra natal. Então eles ficaram desertos, né? Aí você fala, irmão, mas agora tem bastante povo de Israel. Exatamente. Então, para mim, ali é um grande símbolo, né? É uma grande figura que Cristo está à porta mesmo, está bem próximo para vir, porque Israel já voltou ao normal. Mas teve uma época que ele ficou deserto, é só você pesquisar. Praticamente só ficou pouquíssimas pessoas lá em Israel, porque a maioria foi espalhada. E se esses que ficaram aí, eles se disfarçaram muito bem, né, para poder ficar lá. Aí continuando, ele diz assim, ó, no versículo 7, vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre
vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês, e o povo de Judá, e eles os venderão a distantes nações dos sabeus. Assim disse o Senhor. Proclamem isso entre as nações. Preparem-se para a guerra. O Senhor já está anunciando, isso é para o futuro e já está decretado. Despertem os guerreiros, todos os homens os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices lanças e lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro, venha depressa. Deus vai falar, venha todo mundo, então venha contra o meu povo, né? Venha depressa. Vocês, nações vizinhas, e reúnem-se ali, fazem descer aos teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Jeosafá, pois ali assentarei para julgar todas as nações vizinhas. É interessante, né? Lancem a foice, pois a colheita está madura, ou seja, venham e pisem com a força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam para a grande maldade dessas nações. Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo e o vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. E o Senhor rugirá de Sião, e Jerusalém se levantará, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será o refúgio para o seu povo. Que povo? Uma fortaleza para Israel. Isso é brilhante e é maravilhoso da parte de Deus. Ele vai cumprir. E glória a Deus por isso. Quem sou eu para pensar o contrário disso? Os irmãos viram quando nós vamos ver nos profetas? Então aquilo cronologicamente vai acontecendo, né? Então Isaías anuncia, né? Isso que ia acontecer futuramente. Depois veio Jeremias previu o cativeiro babilônico, né? Dos hebreus, dos judeus ali. Então os babilônicos entraram, destruíram o templo. Então o templo precisa ser reconstruído de novo, né? Então eles voltaram, reconstruíram as cidades. Depois do período deles, como eu já falei para os irmãos, até ali a vinda do Messias, né? Então Jesus aparece ali montado no jumentinho. Então se concluiu literalmente. Então o restante dos 7 anos tem que ser literalmente. Os irmãos viram que eu li ali em Joel, que fala que vai pisar na uva, né, do lagar ali da sua ira. Isso está ligado aqui em Apocalipse. Quando você vai em Apocalipse capítulo 19, aí você acompanha a partir do 15, diz assim, da sua boca saiu uma espada afiada, isso Jesus voltando do céu, tá bom? Para guerrear com essas nações, De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Joel, como a gente sabe, é um profeta. Então, ele anunciou essas coisas futuras. E João, ali também, era um discípulo, né, de Jesus Cristo, um apóstolo. Depois ele foi o último apóstolo a morrer. E ele teve ali em Patmos, né, uma região ali do Oriente. E ali ele passou a ter revelação do Senhor. Tá bom? Do Senhor, Jesus Cristo, e o anjo apareceu para ele dando essas visões, o mesmo que deu para Joel. Então isso confirma e testifica o que Deus vai fazer. E vai vir para esse povo. Vem para salvar as pessoas, mas vem salvar aqueles que vão passar pela grande tribulação, e vem para salvar também Israel, tá bom? Eu, irmão, não creio que a igreja passará por isso, porque se você ler todo o contexto antes, capítulo 19, diz que já está uma igreja ali, né, vestida de linho, né, linho finíssimo. Eu entendo que é a igreja. Então ali nas cartas às igrejas você vê muito falando sobre do linho finíssimo. E depois você vê que eles acompanham Jesus Cristo para guerrear contra essas nações, né, contra Satanás, contra o anticristo e o falso profeta, e contra
essas nações no vale de Jeosafá. Então, essa é a finalidade de Jesus Cristo voltar também na terra. Então, ele vai mostrar a sua justiça, né? Então, isso é interessante. Mas não sei se os irmãos estão entendendo. O ponto-chave da revelação, da volta de Jesus Cristo, são esses sinais. Então, a melhor coisa que a gente deve se atentar a esses sinais, e principalmente olhando para Israel, para que a gente entenda isso. Porque se você ficar olhando assim, será que é o anticristo, é esse, vai se levantar? Porque às vezes a gente fica pensando tanto nele, nesse anticristo, e não essa pessoa. E o grande sinal está em Israel. Então Israel já praticamente, quase todos já voltaram, só Deus sabe, mas praticamente quase todos. Então Israel já está bem florido ali. Então eu acredito que daqui para frente agora as coisas vão se tornar bem fáceis, né? O palco está montado aí para o anticristo futuramente ou logo logo se manifestar aí, tá bom? Tudo está ligado a isso, então a gente tem que ficar atento a esses sinais. Israel é um grande sinal. Então se você olha para Israel com esse olhar, olhando, né, assim, que Cristo vai voltar, vendo esses sinais de Israel voltando, das coisas que estão acontecendo lá em Israel, você fica atento, né, a isso. Agora, se você rejeita e não acredita nessa posição, então vai ficar difícil de você entender. Então, na hora que acontecer, vai acontecer. E o interessante desses sinais que a gente vê para Israel é um sinal que a gente vê que a nossa redenção está bem próxima, né? Então, isso que nos conforta por causa disso. Só para ler mais um texto, para deixar bem claro que isso prova aqui, né? Isso que o próprio Paulo falou disso. Então, eu prefiro confiar nesse, né? Nos escritos de Paulo, porque ele recebeu de Jesus Cristo. Eu prefiro confiar nos escritos de João, porque ele recebeu de Jesus Cristo, né? Então, tudo que eles falaram ali é verdade. E prefiro acreditar também porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você vai comparando capítulos, você vai comparando a geografia, o local, então você vai entendendo. Se você pega um capítulo da Bíblia e você lê por ler ela, né, e sem fazer essas diferenças, fica difícil, porque aí você vai querer espiritualizar uma coisa que de repente não é. Né? Ele fala, mas irmãos, você não pode estar fazendo isso? Olha, possa ser que sim, mas eu acredito que não. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou olhando pontos que a Bíblia está me dando aqui. Locais, pessoas. Né? Eu vou te dar um exemplo. Ó. Paulo aqui, através do Espírito Santo de Deus, está falando para um povo, para uma pessoa. Né? Para um tipo de povo, de pessoa que Deus está lhe dando. E aí depois ele fala para uma outra. Então você começa a entender o seguinte, você vai lá para Romanos capítulo 11, a partir do capítulo 1 diz assim, ó, não vou ler ele todo, senão não fica muito extenso, tá? Paulo diz assim, falando para os irmãos lá de Roma, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o povo, né, de Israel? De maneira alguma, nenhuma. Eu mesmo sou um israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão o conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobrassem o joelho diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é graça, já não é mais pelas obras. Então, tá vendo que interessante? Então, esses vão chegar pela graça, pelo conhecimento. Mas não agora, é num tempo futuro. Ah, irmão, mas aí não falou num tempo futuro. Então tá. Então vamos lá em Romanos capítulo 11, 25. Ó. Diz assim, irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou
um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Irmãos, é interessante nós notarmos aqui pelo seguinte, porque Paulo estava escrevendo isso para uma igreja, então da mesma forma que o judeu ele tinha essa mania de eles se acharem os melhores, porque conhece a Deus, os irmãos aqui estavam chegando nessa presunção. Olha, então nós somos melhores que Israel, então que Israel morra, né? Não está aqui, mas é mais ou menos isso. Porque se você pegar alguns líderes religiosos, né, até o Martin Lutero, né, o Martinho Lutero, você vê que ele era contra Israel, Agostinho, né, ele fala assim, esse povo tem que sofrer mesmo, tem que morrer. Você vê nos escritos dele, é só estudar. Isso que eu estou falando, não estou falando bobagem, eu estou falando porque eu já estudei, tá bom? De repente você pode falar, eu vi alguma coisa de Agostinho que eu gostei, tudo bem, eu também já vi da parte da escritura. Mas eles eram totalmente contra Israel. Era malucos, né? Porque eu acabei de ler de Joel para os irmãos lá. Você está indo contra Deus. Então isso é um perigo a gente fazer isso. Querer ir contra um povo de Deus, que Deus vai trabalhar. Então Paulo está dizendo aqui, né? Irmãos, não quero que ignore este mistério. Então é um mistério que Deus estava trabalhando, né? Para que não se tornem presunçosos, que vocês não se tornem presunçosos, tá? Porque é o seguinte, se vocês foram salvos, porque da parte de Israel veio endurecimento, porque eles não quiseram, olha, Deus vai tratar com um remanescente de Israel. Ele não esqueceu Israel, como eu li no começo. Aí ele diz aqui, ó, Israel experimentou um endurecimento em parte, né, em parte, até que chega à plenitude dos gentios. Como eu falei para os irmãos, quando você vai no original do grego, o bom é isso, né? Se nós soubéssemos grego, né, grego, ia ficar melhor, né? O grego helênico, né? Então ia ficar melhor para a gente entender a Bíblia. Então quando se trata que fala plenitude, né, lá se fala salvação. Então, ou seja, quando chegar a salvação de todos os gentios, aí Deus se volta para Israel. Então você viu que interessante? Deus está tratando com o povo primeiro, né, gentil agora, porque veio para os seus, Israel os rejeitou o Messias, rejeitou o Senhor. Então agora Deus se voltou para os gentios. Então Deus está ali, ó, está sendo anunciada a salvação pela graça. Então o último gentio que receber, que ouvir, ele vai entender e vai aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. Por isso que eu entendo ali que a igreja sobe. Entendeu o último gentio? Deus arrebata. Aí Deus volta tratando com o povo de Israel. E aquele povo também que já ouviu, mesmo não sendo judeu, que ouviu o evangelho, mas não aceitou, esse também terá chance. Então eu acredito que as pessoas têm chance. Deus dá chance. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Claro que você vai em Apocalipse, a partir do 11 em diante, ali você já não vê mais chance para salvação, porque ali você já vê taça, já vê destruição, já vê a desgraça toda, né? Então você já não vê ali mais o ato da salvação. Mas enquanto ao período da grande tribulação, né? Porque na verdade eu acredito que a grande tribulação ela já começa quando o anticristo já instala ali, chamada falsa paz, né? Então é uma falsa paz, mas na verdade está tendo uma perseguição aos judeus, né? Aqueles que defendem Israel, aquele que defende a lei bíblica, a moral de Deus. Então começa a ter uma perseguição para essas pessoas. Então a tribulação já começa ali, a grande tribulação. E ali ela vai se estendendo, vai ficando pior cada vez mais, tá bom? Então aqui é mais uma prova para dizer que Deus vai cumprir isso com Israel no futuro, e isso está direcionado a esse povo, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Agora eu vou dando mais alguns versículos. Talvez esse estudo fique um pouquinho mais extenso, tá bom? Mas a gente está finalizando. Faça uma forcinha para ouvir, depois você vai tirando suas conclusões. Bom, o que nós devemos notar, né? A volta do Senhor Jesus Cristo. Ele volta como Rei dos Reis. Irmãos, isso é importante nós notarmos, que quando Jesus ele veio como um servo, né? Então ele veio como um cordeiro, como um sofredor, né? Então ele veio sofrer pelos nossos pecados, sofrer por nós. Agora na volta ele vem como um rei, como uma majestade.
Então é diferente, ele vem como um general para impor mesmo as nações, aquelas pessoas que rejeitaram. Então quando ele veio, lembra quando ele dizia assim, olha, o Filho do Homem ele veio não veio para julgar, mas veio para salvar. Então ele veio naquele amor, né, é, naquela compaixão, naquela delicadeza, né, com as pessoas, para que a pessoa viesse ao conhecimento da salvação, para que recebesse ele como Senhor e Salvador. Agora não, para contra esses povos que vão rejeitar ele, essas nações, essas pessoas do mundo, ele vai vir como um leão, né, como que é simbolizado na tribo de Judá, né, um leão. Então, ele vem como um leão, não mais como um cordeiro, né? Então isso é importante nós notarmos. Nós vamos lá em Apocalipse capítulo 19. No capítulo 19, no versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Interessante, né? Então ele vem como fiel e verdadeiro, isso que ele é, né? Ele é fiel e verdadeiro. As pessoas são infiéis, mas ele continua sendo fiel. Então ele vem, né, e julga como um guerreiro. Então aqui Jesus Cristo ele vem como o leão da tribo de Judá, né? Ele vem como um grande militar, né? Então ele vem para guerrear, para triunfar, né? Então isso já é uma batalha já certa e vencedora. Então imagine um grande general, né, a serviço do seu povo, de sua nação. Então ele vem para guerrear, para batalhar, né? Para colocar justiça nessa terra. Então ele vai mostrar para as nações que foram contra Israel e contra não só Israel, mas contra todos os povos, né? Esses presidentes que reinaram injustamente, que maltrataram as pessoas, principalmente os cristãos, principalmente aqueles que queriam viver em paz. Ele vai vir como um grande general e tomar assim as dores, né? Então ele vem para triunfar, para batalhar e vencer. Então, como eu disse, é uma vitória certa, né, de Deus. Então a gente faz umas comparações, é interessante, né? Quando Jesus ele veio visivelmente, né, na primeira vinda de Jesus Cristo. Aí quando ele já começou seu ministério, com seus 30 anos ali, e é interessante que ele entra pela porta ali em Jerusalém, né? Ele entra montado no jumentinho, então ele veio como servo. Então o jumento é um símbolo de servidão, então ele veio para servir, né? Então é interessante, no jumentinho. E no Apocalipse aqui, a gente vê que ele veio montado num cavalo branco, né? Ó, viu os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro. Então quer dizer, um cavalo, né, representa assim, quando a pessoa sai para a batalha, um general, o cavalo impõe medo, força, né, poder, né? E é dessa forma que ele veio. Então é interessante nós olharmos isso do nosso Senhor, né? Então, na primeira vez ele veio montado no jumentinho, agora ele vem num cavalo. Então ele vem totalmente diferente. Então ele vem como o Senhor dos Senhores. Então isso é maravilhoso, né? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, simbolicamente, quando ele veio no jumentinho também, a gente pode pegar um exemplo quando eu digo que ele veio para servir, né? Ele veio para levar os nossos pecados, né? Carregar nossa carga, nossas culpas, né? Nossos pecados. Então, ele mesmo disse que o Filho do Homem veio para servir, não ser servido, né? Então, ele deu grandes e bons exemplos, né? E justos, né? Então, isso é maravilhoso da parte de Deus, da bondade de Deus. Então, você vê que Deus não é arrogante, né? Ele poderia vir como já um grande general nesse mundo e lutar e batalhar. Não, ele veio com toda a humildade, né? Agora, na segunda vinda, como eu já falei para os irmãos, né? Ele vem montado num cavalo, como um general, né? Porque ele está voltando, ele está vindo diretamente para a terra. Para quê, né? Para dar fim nos
principais pecados, irmãos, dessa geração. A gente vê que cada vez mais as coisas aumentam, né? A Bíblia disse isso, que por causa da iniquidade, do pecado, a violência, né? As coisas se multiplicariam cada vez mais. Então a gente vê muita violência, assassinatos, cada dia mais. A gente vê feitiçaria, né? Essa feitiçaria também, ela acaba se envolvendo até no uso de droga. Se você olhar no Antigo Testamento, as feiticeiras, elas tinham o costume de usar, né, uma espécie de êxtase, né? Então era conhecido como feiticeiras, né, por usar esse tipo de droga, alucinantes, né, alucinógenos, né? E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Cocaína, lança-perfume, outras que é chamado Boa Noite Cinderela, vários tipos de drogas já no mundo. Então mostra que é um mundo que está totalmente quase perdido, não vou dizer total perdido, porque Deus está voltando para dar cabo e para ainda salvar aqueles que ainda quer assim recebê-lo como Senhor e Salvador, né? Então a gente vê pornografia, corrupção, então cada vez isso aumenta. Ah, irmão, mas isso já existiu, tá? Tudo bem, já existiu no passado, né? Existiu coisas feias também no passado. Mas as coisas aqui, elas seguem gradualmente, né? Isso que a gente tem que entender, isso que Jesus quer tentar explicar pra gente. Quando as coisas passar do seu controle, fora do seu controle. Então, por isso que ele dá um exemplo. Ó, lembra na época de Ló? Lembra na época de Noé? Vai ser semelhante. Então, naquela época existia, então a gente vê sendo igual, né, a essas épocas. Então, na época de Noé, as pessoas procuram mais se divertir, mais sair para usar droga, para beber, para pornografia, para se corromper, para viver na violência, né? E também para comer, beber, fazer casamento e não se importando com a volta do Messias. Então Deus está totalmente fora do contexto dessas pessoas. Muitos dizem assim, ah, Deus, que bom, que Deus nos abençoe e nos proteja. Até os ateus falam isso. Eles falam porque é uma força de expressão. Então mostra assim que Jesus está bem próximo mesmo, né? Então ele vem para salvar, né, a nação de Israel. Então é interessante a gente ver isso. Então eu já acabei mostrando os versículos para assim os irmãos. Jesus vem também para guerrear também, né, e para lançar no lago de fogo, prender o Satanás, né, e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, né? Então você lê em Apocalipse capítulo 13, diz assim, viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ó, eles querem sempre ser semelhante a Jesus Cristo, né? Lembra quando eu li lá em Apocalipse 13, né? 19, quer dizer. Aí diz assim, com 10 coroas, né? Uma sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como o de urso e boca como de leão, né? Leopardo porque o tratado, né, o que ele vai fazer, o anticristo, tanto em tecnologia, para tentar ajudar o povo e para tentar massacrar Israel, tudo vai ser veloz, vai ser como um leopardo. Você já viu um leopardo correndo? Então, quer dizer, vai ser um período de 7 anos. Então, por isso que eu creio que é uns 7 anos literal. Então, 7 anos ele vai ter esse tempo, ele vai ter que fazer tudo isso. E coisas perversas mesmo, que está na Bíblia. Por isso que ele é chamado de o abominável da desolação. Mas tinha os pés como o de urso, né? E boca como de leão, feroz, que devora tudo, né? Então ele tem força para isso. O dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Então, provavelmente, o Satanás aqui, com as suas mentiras, vai fazer que o anticristo sofra um acidente, uma morte. Aí ele ressuscita. Lembra o que aconteceu com Jesus Cristo? Ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para as pessoas acharem que ele é o verdadeiro Messias, né? Porque Jesus veio, muitos ainda não crê. Então as pessoas dão crédito a esse tipo de pessoas. Então isso parece que é como se fosse um déjà vu, sabe? A pessoa fala, parece que eu já vi isso. Ah, não, então isso que eu estou vendo agora que é real. Não, o que é real e verdadeiro foi o que já aconteceu mais de 2000 anos atrás, né? Que foi o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou.
mesmo nós não tendo visto Jesus, mas nós vemos pela fé e aguardamos pela fé, né? Então isso que é interessante. Aí diz assim, ó, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta e quem pode guerrear com a besta? Quem pode? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso, né? Então a gente volta lá em Apocalipse, né? Para a gente relembrar isso. Aí diz assim, ó, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado num cavalo branco, ou seja, Jesus Cristo, contra os seus exércitos. Então, quer dizer, está vindo um grande exército com Cristo, eu acredito com a igreja junto, mas o poder ali de Jesus Cristo, ele vai vencer e vai guerrear contra essas nações. Então é chamado ali Vale de Jeosafá, onde eu li lá em Joel. Então, esses exércitos, Satanás fez a cabeça desses exércitos, então está levando tudo para congregar ali. E Deus chamou, né? Falou, venha, pode vir. Então, você acha que eles conseguem contra Deus? Então, se você já conhece, já assistiu, já estudou sobre os atributos de Deus, você sabe o final, né? Então, quem ganha e quem vence é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Apocalipse diz assim, quem pode guerrear e quem pode vencer a besta? Olha como eles são tão orgulhosos, né? Então, isso, o orgulho subiu a cabeça. Quem pode? O Criador. Satanás simplesmente ele é criatura, né? Deus criou ele e ele que se desviou de Deus, né? Deus criou ele em perfeição, em coisas boas, mas ele que se desviou de Deus. Então, como pode uma criatura ganhar do Criador? É interessante também notar uma característica da vinda de Jesus Cristo, lá em Apocalipse, vamos continuar um pouco aqui, Apocalipse capítulo 19, 13, diz assim, ele, né, Jesus, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Então eu creio que esse tingido de sangue, eu creio que é literal, não é só uma figura não, porque ele vai vir isso mostra o quê? Que o sangue que ele derramou por todas as nações, né? Por todas as pessoas, só que nem todos recebem ele como Senhor e Salvador, porque você vê no final aí que juntou um exército, né? Milhares e milhares de pessoas contra ele. Então vai ser triste. Então ele vem com uma marca mostrando, fala, olha, esse sangue, esses respingos de sangue, né, essas marcas que vocês estão vendo, eu derramei por vocês também. Só que vocês me rejeitaram, vocês não querem me aceitar como Salvador. Então eu sou um justo juiz e eu venho aqui julgar vocês. Então é indesculpáveis, vocês serão condenados eternamente, vocês são indesculpáveis. Então Jesus ele vem com todo poderio, né? Então isso é interessante. E mostra assim, né, que ele é a palavra de Deus. Então Jesus é o Todo-Poderoso. Lembra quando Deus criou o mundo? A palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus foi criado tudo. A Bíblia diz que, lá em Colossenses, que tudo foi feito por Jesus, através dele, nada seria feito, né? Então, quando ele veio, ele era o verbo de Deus. No princípio, ele era o verbo, né? Ou a palavra estava com Deus. A palavra que significa logos, né? Então, vocês quem lembra aí do grupo Logos, né? Grupo Palavra, né? Palavra de Deus. Então, isso é maravilhoso. Jesus é tido, né? Você vê na Bíblia muita referência como uma palavra, como poder, né? Como justiça. Então Jesus veio representando Deus, veio na forma de homem, representando Deus aqui na Terra. Ele é Deus, né? Então ele estava na forma de homem, mas veio representando todos os atributos de Deus, a qualidade de Deus. Ele é a palavra de Deus que criou tudo, todas as coisas. Então isso é interessante nós notarmos isso. Então ele vem para mostrar. Ele falou assim, tudo aquilo que pregava, que as pessoas falavam, não era balela, não era em vão. Então mostra que, ó, eis eu aqui, ó, a palavra com todo o poder, e quem que pode me vencer? Ninguém, né? Então, isso é maravilhoso. Estamos
chegando na reta final desse estudo, eu gostaria de estar lendo Isaías 55, no capítulo 11, diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, né? Deus falando ali através do profeta Isaías. Assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Então isso é interessante. Então Deus é a palavra, mostra que ele é a palavra, e os propósitos dele é aquilo que ele enviou, aquilo que ele pretende, ele vai se cumprir. Irmãos, para encerrar, eu não poderia fugir assim de Apocalipse. Eu teria outros textos também interessantes para falar, mas eu vou tratar aqui finalizando para nossa esperança, bendita esperança. Eu já falei isso quando falei em relação ao arrebatamento, né? Mas eu gostaria de tratar aqui com a igreja de Apocalipse, né? Com a igreja o que Jesus tem falado. Então eu gostaria de finalizar com o que Jesus tem tratado. Então acho interessante finalizar, tá bom? Então ele vai dizer assim: então para nós, como em caráter de igreja, eu vou deixar o mesmo que João deixou para a igreja de Apocalipse naquele tempo presente, e isso serve também como um exemplo para a gente, tá bom? Diz assim, Apocalipse capítulo 2 e versículo 7. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então isso é uma promessa de Deus. Então isso foi uma carta para os irmãos na época da igreja de Éfeso. Agora para a igreja de Esmínia, o próprio Jesus diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então isso passa a ser bênçãos assim, espirituais, né? Então um exemplo, se na igreja verdadeiramente a pessoa ela recebeu, né, que faz parte da igreja, recebeu o Espírito de Deus, ela não recebe a segunda morte. Porque a primeira morte é essa morte física, né, do corpo. E a segunda é aquela que a pessoa quando rejeita Deus como Senhor e Salvador. Então ali o espírito dela é considerado como morto ainda, mesmo vivendo, mas é morto, ou seja, separado de Deus. Então para Deus, a pessoa que não recebe a sua justiça é considerado como morto, mesmo estando vivo. Não sei se dá para entender assim. Eu vou pegar um exemplo, mesmo que a pessoa chegasse assim: olha, o meu filho é tão mal criado, tão rebelde comigo, já me tratou mal, que para mim agora ele está morto, né? Mas na verdade ele não morreu, né? Então ele está morto assim por causa das atitudes. E com Deus eu acredito que ele age a mesma coisa. Se a pessoa tem uma atitude errada, né, não segundo os princípios de Deus, ela está morta para Deus. Então a igreja de Esmina, ele diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Lembra quando eu já li lá em João? Quem é o vencedor, né? Vencedor é todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, todo aquele que tem Jesus Cristo. Esse é o que vence o mundo. Para a igreja de Pérgamos, ele diz assim: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então é interessante. Segundo alguns estudiosos, aí já é especulação, tá bom? Mas se isso der algum motivo de ânimo, vamos deixar por aí. Esse nome, né, esse inscrito, né, ó, daria uma pedra branca com um novo nome nela inscrito. Muitos dizem que Jesus, quando eu li lá em Apocalipse, ele tem um nome que só ele sabe, então ele é onisciente. Então, segundo alguns estudiosos, diz que o mesmo nome de Jesus vai ser dado ali para os crentes. Então, por isso que ele diz aqui: ele dará uma pedra com um novo nome nela escrito. Então, sei lá, né? O povo judeu, um exemplo, vai. No judeu não tem muito disso, né? O nome dele é que agora eu não lembro. Mas vamos supor, Deus proverá, né? Um exemplo. Você pega um nome, o Daniel,
Agora eu não lembro qual é o significado de Daniel, né? Mas você pega assim sempre o nome de algum profeta ou de alguém que é de Israel, Deus proverá, Deus forte, Deus conosco, né? No caso é Emmanuel. Então é interessante a gente anotar isso. Possa ser que seja isso. Mas se não for, não tem problema. Eu sei que ele vai dar um novo nome e mesmo assim vai ser maravilhoso da parte de Deus. Aí para a igreja de Tiatira ele diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então é interessante a gente ver isso daí. Então, quando você vai pegando cada carta, você vê as dificuldades que tinha. Um era falta de amor, né? Outra sobre atos de imoralidade, sexualidade. Então, assim, nem todos daquela igreja se envolveu com isso. E tinha pessoas que iam se envolvendo. Então, Deus sabe a, as pessoas fiéis. Então você vê o que em uma tinha um grupo maior, outra de um grupo bem pequenininho, e ali a igreja vai ficando escassa. Eu acredito que aí tinha outra que não tinha praticamente ninguém, né? Então vamos lá. A igreja de Sardes. Olha o que ele diz para a igreja de Sardes. Está lá em Apocalipse capítulo 3 e versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então ele diz aqui, ó, o vencedor será igualmente vestido de branco, mas jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então Jesus diz o seguinte, ao vencedor, como ele diz, ao vencedor é aquele que tem Jesus, né? Então ele diz que jamais, né, então ele colocará uma roupa branca na pessoa e jamais apagarei o seu nome. Então, como eu já disse para os irmãos, aí você volta-se um pouco no texto, lê todo o contexto, né, todo o texto. Então ele diz assim, ó, conheça suas obras, você tem fama de que está vivo, mas está morto. Esteja atento e fortaleça-se. É o restante que está para morrer. Então tem pessoas que ali você vê como vai ficando poucas, né? Então era uma reunião ali de grupos de igreja, então eram poucos cristãos ali. Outros estavam praticamente se desligando, né? E às vezes se dizia ser cristão e não era, estava reunido e não era, mas não tinha recebido. Não sei se você já conheceu, já conheci pessoas que depois de 10 anos dentro da igreja chegou diante lá da frente e falou assim, olha, eu não era, eu achava que era um cristão e não era, eu vim porque meus pais falavam para ir e eu começava a frequentar a igreja, mas eu nunca senti, né, e ela falou, hoje depois de ouvir a pregação, ouvi verdadeiramente e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Então é isso que Deus olha, Deus olha no íntimo, né, porque aí não somos nós com os nossos olhos olhando quem é salvo e quem não é, porque nós não temos poder nenhum para isso, é Deus olhando, então Jesus está olhando para essa igreja e falando. Então a gente é o mestre que está falando, o dono da igreja. Então isso que é interessante observarmos. Então diz, ao vencedor será igualmente vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então Jesus não apaga aquele que o Pai dá para ele, jamais ele lança fora. Então aqueles que é salvo verdadeiramente por Cristo, o seu nome está registrado lá. Lembra com Pedro, né? Senhor, na hora que foi lavar os pés, né? Não lava só a cabeça, os pés, não, lava a cabeça, o corpo todo. Ele fala, não, você está lavado. Mas tem um aqui que não está. Então Pedro, o nome dele já estava no livro da vida. Então, não só Pedro, como Tiago, João, os outros discípulos, menos o de Judas, né? Porque Judas assim tem rejeitado o Senhor. Agora nós temos aqui a igreja de Filadélfia. Então nós vamos ver agora sobre a igreja de Filadélfia. É interessante a gente olhar essa igreja aqui, onde que eu acredito que é a igreja que vai ser arrebatada, é uma igreja que é espalhada por todo mundo. Ele não fala ao vencedor, né? Ele diz assim, ó, ele só fez um trocadilho, não que esses vencedores não eram vencedores, já tem Cristo como Senhor, tiveram Cristo como Senhor e Salvador. Então, para esses irmãos aqui de Filadélfia, como eu acredito que é uma igreja lançada também, que vai ser futuramente, com um olhar futuro, que Jesus colocou, então é Apocalipse capítulo 3 e 10 diz assim, ó, visto que você guardou a minha palavra de exortação,
a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para dar prova aos que habitam na terra. Então ele guardará da hora e não na hora, né? Então da hora significa o quê? Ele vai arrancar, numa tradução grega é arrancar, tirar com força, né? E não na hora, né? Na hora de ser guardado, lembra o judeu quando estava no Egito? Os judeus eles estavam no Egito, aí veio a morte, né? Então todos os primogênitos iam ser mortos, menos aqueles que mataram o cordeiro, né, os filhos dos hebreus, e marcaram assim as suas portas, as suas entradas. Então ali o que, que acontece? Deus guardou na hora eles. Mas irmão, não pode ser nós? Não, porque ali foi sobre o Egito, né? Sobre um país só. E aqui está falando sobre o mundo todo, ó. Visto que vocês guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo. Então a tribulação vai alcançar todo o mundo. E aquele acontecimento na hora para o Egito foi ali só no Egito. Ah, mas o Egito não simboliza o mundo, tal? Não. Não podemos confundir as coisas. Aí está falando de um povo, de uma localidade. Então não está falando que o Egito representaria. Não tem parte nenhuma e base nenhuma na Bíblia falando isso, tá bom? Então é totalmente diferente. E aí ele diz assim, ó, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então nós estaremos no tribunal de Cristo e receberemos assim o galardão de Deus. Agora aqui, ó, o que ele fala em relação ao Salvador, ó. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, e o nome, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, a parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Tá vendo? Que eu agora acabei encontrando, que eu falei para os irmãos. Ele escreverá um novo nome. Interessante, né? Então naquela pedrinha lá, né, no caso que é a gente que recebe, vai estar escrito ali o nome de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então tudo isso que o Espírito Santo está dizendo à igreja é fiel e verdadeiro e vai se concluir. Para encerrar, eu acredito aqui que essa reunião aqui dos Laodiceia, ali já tinha perdido praticamente já os irmãos que eram fiéis. Quando você vê Paulo, que fundou essa igreja antes, em Laodiceia tinha crentes ali. Mas aí depois você chega aqui em Apocalipse, você vê que já não tem mais. Porque Jesus disse que está à porta, né? Ó. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então está falando de arrependimento aqui. Né? Arrependimento de pecado. Se você ler na tradução e você observa o contexto aqui, é arrependimento para salvação. Não arrependimento como, eu pequei, me arrependo e tal. Mas é arrependimento para que não seja condenado no lago de fogo. Ó, eis que estou à porta e bato. É diferente das outras igrejas, né? Então, lembra quando Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei? Então, aqui Jesus não está no meio deles. Então, ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Se alguém ouvir a minha voz. Irmãos, a gente tem que associar isso com os outros textos, né? Que nem o João do Apocalipse, é o mesmo João que escreveu sobre Jesus. Então lembra quando ele escreveu que Jesus dizia assim, ó, olha, eu sou a porta, né? Onde que ele diz assim, ó, eu entro pela porta e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quem é de Deus ouve, sabe quem é. Agora o ladrão não, ele vem, né? Então a ovelha tem medo, não dá ouvido, não reconhece. A gente já viu várias pregações ou exemplos, né? Que a ovelha é assim, ela ouve a voz do seu dono. Então Jesus diz aqui, ó, no 19, ó, eu repreendo e disciplino a quanto eu amo. Só que se você ler todo o contexto, ali tinha um grupo de pessoas na Odisseia que estava reunido, porque aqueles irmãos, acredito que o mais fiel já tinha sido morrido, ou mortos, ou então até
saíram dessa localidade, dessa igreja, que se dizia rica. Então Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês estão chamando ali pelo meu nome, né, que eu sou o Senhor, e se vocês me buscam mesmo, olha, eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Se vocês não estão andando correto, eu vou, né, repreender vocês. Só que aqui Jesus está dizendo o seguinte, ó, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele, e ele comigo. O que é entrar? Então ele entra no coração da pessoa. O que é cear? Jesus só vai comer um pão, uma comida, um peixinho, quando ele comeu quando estava com os discípulos lá. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando espiritualmente. Pega aquela mulher samaritana, é a mesma coisa sobre a água. Olha, tem uma água que eu te dou que nunca mais terá sede. Olha, eu tenho uma ceia, né, que eu sou o pão, você vai fartar que nunca mais você terá fome. Então é nesse sentido que ele estava retratando, que ele queria ser aquela pessoa, ele queria entrar e comer, e ali, né, a ceia significa comunhão, então precisa ter uma comunhão com Cristo. Se a pessoa não tem uma comunhão, então ela não tem a salvação. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a boca, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como também venci e sentei no meu Pai, no seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E se você ver todo o contexto aqui, toda a história de Laodiceia, para a gente estar encerrando aqui fala para comprar colírio, né? Porque eles eram cegos, né? Espiritualmente, eles eram... Aí você pega aquelas comparações, era como os fariseus era cego espiritualmente. Então é isso nesse sentido. Então aqui, essa igreja de Laodiceia, eu acredito que é a igreja apóstata dos finais dos tempos que vai acontecer. Por isso que eu falo assim, você tem que procurar ligar o período e a época para quem está se dirigindo. E por quê? Mesma coisa você pega Laodiceia, a igreja de Filadélfia, perdão, você lê que você não encontra nenhuma igreja dessa, porque ela está praticamente perfeita. Então em cada igreja sempre há um problema. Então eu acredito aqui que são pessoas em cada local. Então aqui, vamos por a igreja daqui do Brasil, que tem um grupo fiel, tem um grupo fiel nos Estados Unidos, tem um grupo fiel na China, tem um grupo fiel na Argentina, na Colômbia, algumas localidades da Europa. Então, são essa fidelidade, é esse grupo que Deus quer juntar, né? E então isso é importante nós notarmos aqui, tá bom? Então por isso que eu vejo que é um pouco de cada canto. Ah, irmão, você está ensinando que a igreja é universal, invisível? Não, nada dessa bobagem, tá bom? É só prestar atenção assim no texto aqui. Eu estou dizendo o seguinte, se existe a igreja fiel, mas naquele tempo, mas você olha para um tempo futuro aqui, se existe, me diz qual é, porque eu quero estar nela. E talvez eu vou ser o problema dela, porque aqui ela é muito fiel. Mas como diz que quem te garante que é para o futuro? Acabei de ler, né? Então por isso que a gente tem que prestar atenção nos versículos e detalhe. Para quem está sendo ligado, ó. Visto que você guardou a palavra da minha exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que vai vir sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra. Esse texto aqui, ó, todo mundo que vai provar que habita na terra. Está falando da grande tribulação. Apocalipse é um livro de revelação, então ele vem contando o que vai acontecer, né? Olha, nota aí o que era, o que é e o que há de acontecer, ou seja, no futuro. Então você vem pegando aqui, ó, por isso que eu estou te falando. A gente tem que procurar visualizar segundo, assim, a vontade de Deus. Não pegar só um texto e tentar espiritualizar. Você pode fazer algumas comparações com alguma outra coisa, assim? Pode, né? Não tem nenhum problema. Mas o verdadeiro, o significado está aqui, é esse, é o que está aqui. Não pode ser tirado, entendeu? Se você também não quer acreditar, não tem problema. Mas é o que é visto aqui. Então, se você busca mais fonte, você passa a entender melhor, tá bom? Então, isso que Deus tem colocado para que a gente seja firme e seja fiel como Jesus prometeu não, falou para aquela igreja fosse.
Então você vai estudando cada carta, exemplo, olha, você é o primeiro amor, lembra onde você caiu? Então volta, né? Olha, você vivia com um costume de Jezabel, como é uma mulher prostituta, né? Que agia, induzia o povo, né? Jezabel fez isso com o povo hebreu, dessa maneira, né? Induziu. Falou, olha, vocês estão vivendo uma vida santa, então não deixa que isso aconteça, né? Olha os exemplos que tiveram, não deixa que isso aconteça. Então é interessante nós notarmos isso daí, tá bom? Então estamos finalizando esse estudo de Apocalipse, tá bom? Poderia, como eu falei, acrescentar mais versículos, mas eu achei por bem só assim. E como disse, a gente não está diante assim de presencial para tirar suas dúvidas, aí ficaria melhor, tá bom? E talvez com mais insistência e com mais versículos bíblicos, talvez você chegaria a um conhecimento mais próximo e você fala, puxa, é mesmo. Dessa maneira fica mais fácil de entender, é o que dá mais respaldo à Bíblia, tá bom? E aí, a partir de agora em diante, você pode ir pesquisando, né? É aquilo que eu falei, talvez você vai crer como eu no futuro, talvez não, talvez você vai continuar na mesma posição que você está e achando que não é dessa maneira. Mas é como se diz, né? Aí cada um tem uma visão, né? Então eu tenho essa visão literal. Lógico que eu sei que quando há figuras na Bíblia, figuras assim, Jesus vem com uma espada que sai da sua boca. Não sai a espada da boca, é a maneira de dizer, entendeu? Que a palavra dele é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra mesmo toda a alma. Então é o verbo, é a palavra, é verdadeira. Então isso é figura. Agora que ele vai vir, que ele vai julgar essa terra por 1000 anos, aí eu entendo dessa forma, tá bom? Que Deus abençoe a todos e bom estudo e até uma próxima vez, uma oportunidade, assim, se Deus permitir, a todos. Amém.